Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Kari e vamos desenhar? No vídeo de hoje vamos desenhar algumas expressões faciais básicas. Esse vídeo vai ser meio que um tutorial, mas lembrando que é um desenho que eu tô fazendo no meu estilo. E por isso eu já trouxe os moldes prontos da cabeça, né, dos personagens que eu desenho. E tem um vídeo onde eu ensino a fazer esse molde aí de como desenhar rosto. Eu vou deixar ele aqui nos cards para caso você queira ver depois. Ou se você quiser desenhar comigo e quiser ver antes, caso você queira fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo. Mas aqui eu vou mostrar algumas características que fazem os personagens expor essas expressões faciais. Você não precisa fazer exatamente no meu estilo, caso você queira desenhar aí também. E a primeira expressão que vamos desenhar é alegria, felicidade, uma pessoa animada. E as características que eu uso geralmente para poder mostrar isso num desenho, num personagem, são os olhos, né, em meia lua, desse jeitinho aí que eu tô desenhando, porque quando a gente sorri a gente fecha um pouco os olhos. Eu desenho o nariz desse jeito, 3 círculozinhos, vocês vão ver que em todas elas eu vou usar desse jeito, o nariz, vou desenhar desse jeito mesmo. E eu resolvi fazer um sorriso, um sorrisão aberto, né? Mas podia ser também um sorriso fechado, sabe? Curvado pra cima. Mas eu gosto de colocar os dentes, eita, me embolei todo aqui. Mas eu gosto de fazer um sorriso mostrando os dentes, porque deixa o personagem mais animado, às vezes mais simpático, mais amistoso. E as sobrancelhas, nem tão altas, nem tão baixas. Na verdade, mais baixas do que altas, porque quando a gente sorri, a gente tende a aproximar mais a sobrancelha dos olhos, né? Porque a gente tá franzindo ali a região. Como eu já tinha o molde, eu só encaixei ali o olho nos quadradinhos, o nariz onde tava, a boca ali também. E pronto, depois eu apaguei as linhas e fui dando os detalhes para poder finalizar aí o desenho da minha personagem, porque eu fiz uma garota, eu gosto muito de desenhar garotas. Atualmente eu desenho garotos e garotas, homens e mulheres, tanto faz. Mas geralmente, se ninguém me perguntar nada, acho que a primeira coisa que eu vou desenhar é uma menina. Enfim. Deixa eu falar sobre os dentes, gente. Não é que eu não desenhe dentes realistas sempre. Quando é necessário, dependendo do que eu preciso desenhar, eu posso até desenhar. Mas se eu puder, eu faço mais no meu estilo de desenho mesmo, que eu também desenho quadrinhos. Se você não conhece meus quadrinhos, né, as minhas tirinhas, você pode conhecer lá no meu Instagram, é @apenas_Kari. E eu faço os dentes assim, né? Não marcados, bem estilo cartoon, meio anime, inspirado nas duas coisas ali, sabe? Só o tracinho mesmo. E eu acho que fica legal, já dá pra passar a energia da personagem de alegria. E é isso. Fiz um cabelinho curto pra economizar meu tempo. Coloquei uns brinquinhos e uma achurazinha aí na bochecha pra mostrar que ela tá ruborizada de rir, sabe? Ela riu bastante, ela se divertiu demais dessa piada que ela ouviu aí. Eu deixei os ombros dela assim, meio dinâmicos, pra mostrar também que ela tá animada na expressão corporal dela também, não somente na facial. E a próxima expressão que vamos desenhar é tristeza, choro. E eu quis fazer isso de uma forma dramática mesmo, sabe? Aquele personagem que tá ali, menino, segurando. Mentira, ela nem tá mais segurando, ela já vai chorar muito. Enfim. E o que vai ajudar a gente a fazer isso é principalmente focar nas sobrancelhas, porque quando a gente tá triste, pelo menos pra enfatizar isso nos personagens, é muito legal a gente colocar as sobrancelhas muito franzidas pra cima, desse jeitinho aí que eu desenhei. E se você quiser, você pode fazer isso nos olhos também. Eu deixei os olhos um pouquinho mais altos na parte interna e caídos na parte externa, porque a gente fica assim com essa tensão, esse choro acumulado ali, né? Inclusive eu adicionei o acúmulo de lágrimas aí nessa parte abaixo dos olhos, porque a minha personagem, ela tá assim, menina, ela não aguenta mais, ela já tá, sabe, ela já vai colocar tudo pra fora. E a boca eu desenhei pra baixo, menorzinha do que o molde que eu tinha feito, porque eu tenho essa dinâmica, eu faço o molde pra poder me guiar, mas ele não é a verdade absoluta dos meus desenhos, não significa que eu vou usar sempre a mesma coisa, eu faço o que eu quiser e eu indico que você faça também. E como eu disse, eu escolhi uma versão assim mais dramática mesmo para poder mostrar essa expressão de tristeza, mas você pode simplificar ela simplesmente focando nas sobrancelhas e na boca para baixo. Não precisa fazer acúmulo de lágrima nos olhos, nem nada assim, nem mostrar os dentes, nem nada. Mas é só simplificar desse jeito se você preferir.
Eu quero lembrar que eu tô desenhando aqui no meu estilo de desenho, mas caso você tenha um estilo favorito aí, ou você já tenha o seu próprio estilo, mas está aprendendo a desenhar e tem dificuldade com a expressão facial, você pode usar no seu estilo, não tem problema nenhum. A ideia desse vídeo aqui é dar dicas de características que podem agregar para facilitar a visualização dessas expressões, né, dessas emoções. E dessa vez eu representei os ombros caídos para baixo, assim, já tem muito peso nessa coitada. A vida não tá fácil pra ninguém, gente. Eu confesso que eu adoro desenhar a gente chorando e triste, mas agora a gente vai fazer a terceira expressão facial, que é surpresa. Aí você pensa em você mesmo quando recebe uma notícia inesperada. Eu sei que cada um reage de uma forma, mas de forma universal, vamos pensar, a pessoa arregala os olhos. E quando a gente arregala os olhos, né, a nossa íris, né, nosso conteúdo interno do olho, gente, eu não sou boa em biologia não, tá? A bolinha do olho... ela mostra toda, né? Porque geralmente quando a gente tá sério, a nossa pálpebra, ela cobre um pouco dessa parte do olho. E quando a gente toma um susto, a gente arregala, então dá pra ver a bolinha inteira dentro do olho. Além disso, é importante fazer sobrancelhas altas, né? Mais longe do olho, porque quando a gente arregala os olhos, a sobrancelha, ela sobe, ela fica mais distante do olho. E eu fiz a boca aí num O, né? Tipo, aquele Ozinho de surpresa mesmo. Lembrando que aqui eu tô representando surpresa e não susto, porque eu acho que tem uma diferencinha aí na tensão que é feita, porque surpresa é uma coisa que pega a gente desprevenido, mas assim, oh meu Deus, eu não tava esperando por isso. Já o susto, né, o medo, ele vem com uma tensão que é tipo assombração, não é assombração, é surpresa mesmo, é tipo sua melhor amiga te contou que vai se casar. Você nem sabia que ela tava namorando, de repente, né, ela tinha viajado para outro país, voltou com um parceiro, uma parceira e te convidou para o casamento. Você não estava esperando por isso. É uma surpresa. Mas diferente, por exemplo, de, sei lá, alguém te contou uma notícia muito ruim. Algo como, sei lá, seu cachorro sofreu um acidente. Deus nos livre e guarde, gente, que nenhum cachorro sofra acidente. Mas, por exemplo, você vai tomar um susto com essa notícia. E por último, e não menos importante, na verdade, muito importante, inclusive, raiva. Tá aí um negócio que eu tenho dificuldade em expressar. Meu Deus, olha só. Mas o jeito que eu costumo desenhar raiva é focando muito também nas sobrancelhas. Na verdade, de todos aqui, as sobrancelhas, meu Deus, são um segredo. Ela ajuda muito na dinâmica do rosto e é o que a gente muito move para poder expressar as coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Sobrancelhas arqueadas. Já viu vilã de novela? Geralmente, elas têm as sobrancelhas arqueadas porque elas já são malvadas. Não que elas ficam com raiva o tempo todo, mas geralmente vilão é movido pela raiva, pelo ódio, né? Então, a gente vai franzir as sobrancelhas para dentro e quando você faz isso, você cria uma tensão entre os seus olhos. Pode se olhar no espelho, você vai ver. E o segredo dessa última expressão é toda na sobrancelha e nos olhos, porque eu fiz os olhos também arqueados, ao contrário do que está em cima, da tristeza. A tristeza ela fica mais alta embaixo, na parte interna e caída na parte externa. Já a raiva, eu faço ele mais alto na parte externa e dentro mais para dentro, assim, arqueado, assim como as sobrancelhas. Fiz a boca pra baixo. No caso da minha personagem, ela tá pressionando os lábios, sabe, gente? Pra não sair soltando tudo que ela tá segurando ali. Vai ser ofensa pra todo mundo. E eu também adicionei a tensão entre os olhos. Eu fiz isso somente com umas linhazinhas ali. Vocês podem ver. Coisa simples. Mas porque dá potência a essa questão do franzir as sobrancelhas. Podia ser sem também, não precisa. Mas é que essa daqui tá dramática, como eu falei. Como eu fiz a boquinha só pra baixo, mas se você quiser, você também pode fazer ela rangendo os dentes, sabe? Furiosa. Ah, e outra coisa que também, narinas infladas. Mostra um pouco de raiva, sabe? Eu fiz até um pouquinho a bolinha do nariz ali, um pouquinho maior do que dos outros desenhos, pra mostrar que ela já tá ali, menino, ó. Furiosa, tá saindo fumacinha pelos narizes. Se você quiser fazer estilo cartoon, também pode fazer fumacinha saindo pelo nariz. O vídeo podia acabar por aqui, porque tecnicamente já terminamos o desenho das expressões faciais. Mas eu resolvi que eu queria pintar. Eu já vou contar pra vocês que eu não gostei muito do resultado da pintura não, viu? Eu achei que não ficou bom, mas eu não queria cortar do vídeo. A gente não vai mostrar somente nossos acertos, a gente vai mostrar nossos erros também. Embora não ficou ruim, gente, foi só eu mesmo depois que pintei, falei, podia ter deixado sem pintar. Eu usei essa caneta aqui, que é uma caneta à prova d'água,
E ela tem uma ponta finíssima, porque é uma das poucas canetas que eu tenho que tá funcionando. Se você assistiu o último vídeo, você sabe que eu tô quase sem material artístico, que eu preciso refazer as compras, repor muita coisa aqui. E eu continuo assim nessa semana também. Enfim, vamos resolver a vida aí nas próximas semanas. E aí eu acelerei bastante nessa parte porque eu passei essa canetinha. Ela é um pouquinho difícil de usar porque ela tem uma ponta bem fininha e eu tenho uma mão muito pesada, então nós duas não combinamos bem. Mas ela tá aqui, eu gosto também do resultado que ela deixa um desenho delicado. Então eu passei todo o desenho a canetinha e achei que ficou legal. Eu podia ter parado na parte da caneta, mas Kari foi pintar e depois se arrependeu um pouco. Não muito, mas um pouquinho. Acho importante dizer que essas não são as únicas formas de representar essas emoções, porque a gente pode expressar alegria, tristeza, surpresa e raiva de diversas formas, até porque cada pessoa ela tem um jeitinho único ali de expressar um negocinho, né? É uma coisa muito pessoal. Então, algumas dicas que eu tenho que dar pra vocês aqui também é vocês observarem. Observem, não se apeguem muito só a normas e dicas e tudo mais, mas se olhem no espelho, simulem, sejam atores aí atores e atrizes na frente do espelho, para que vocês conheçam as expressões. Pesquisem também, observem quando estiverem assistindo, quando estiverem lendo, quando estiverem vendo quadrinhos, porque tudo isso, esse conjunto ajuda muito a gente a criar até a noção dessas coisas, né, sobre expressão facial, linguagem corporal também. E eu quis trazer esse vídeo não somente para ajudar, né, quem tá querendo aprender mais sobre expressão facial, quem tá aí com dificuldade, como também porque eu acho muito divertido. Eu adoro desenhar expressão facial, é uma das coisas que eu mais gosto de desenhar nos meus quadrinhos, é o pessoal lá expressando as coisas, se debulhando em lágrimas, em susto, em raiva. Gente, adoro. Eu gosto muito, sério, acho muito divertido isso. E mudando de assunto, né? Resolvi pintar e vou mostrar pra vocês os pincéis que eu uso para aquarela também. São esses daqui da mesma marca que eu uso para guache, da Bionic. Gente, eu não tenho mais a embalagem deles, já faz muito tempo que eu tenho esses pincéis aqui. Eles não são os melhores para aquarela, sabe? Os de guache são legais para guache, mas de aquarela eles são um pouco duros. Eu também tenho esse aqui, esse pincel com reservatório para água. A câmera não quis focar, meninas, por isso que eu demorei um tempão com ele aí. E deixei na gravação, né? Eu gosto muito dele, principalmente quando eu vou pintar fora de casa, mas eu quase não uso aqui no canal, né? Acontece. Esses pincéis para aquarela, eles não são tão macios, então eu não sei se são mais indicados para pintar com aquarela. Os que eu uso para guache, que são da mesma marca, tá no último vídeo do canal, que eu até falei sobre eles, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre materiais artísticos, mas deixa eu comprar mais coisa, gente, porque eu tô quase sem tinta guache, enfim. Ai, Jesus. Os que eu uso pra guache, eu gosto mais pra guache, eu acho que funciona, não tenho muito do que reclamar. Mas esses aqui pra aquarela, às vezes eu fico me perguntando se... Eu tenho certeza que tem pincéis melhores e mais adequados, porque eles são um pouquinho duros. Eu não me incomodo muito, porque eu tenho uma mão pesada, sabe? E eu pinto com aquarela com vigor, porque eu uso cores mais fortes. Quando eu uso cores mais suaves, como é o caso dessa pintura aqui, que eu não quis fazer sombra nem nada, eu simplesmente deixei a cor chapada aí. Coloquei a pele, uma camada só pro cabelo, uma camadinha só pra blusa, um blushzinho e pronto, make básica pro dia a dia. Foi essa pintura que eu fiz. E aí eu fico sentindo um pouco de falta de contraste, de coisa. Talvez por isso que eu não tenha gostado dessa pintura. Porque eu sou muito mão pesada, gente. Eu peso nas sombras, eu peso na luz. É o que eu gosto de fazer. Contraste, cores, brilho e glamour. Pessoal, os materiais que eu uso sempre estão aí na descrição do vídeo. De todos os vídeos. Se você tiver dúvida sobre o material que eu tô usando, pode olhar na descrição que sempre tá lá. Essa aquarela aqui é a aquarela da Pentel, linha escolar com 12 cores. É escolar mesmo, tá? E o pincel é da Bionic. Na verdade, eu não coloco muito a marca do pincel, né? Porque eu até tinha me esquecido. Porque eu joguei a embalagem fora. Aí eu vi uma inscrita perguntando. Na verdade, mais de uma. Algumas pessoas perguntaram realmente que pincéis eu uso. Eu tinha uma indicação de pincel. Aí eu falei, gente, qual é o pincel que eu tenho mesmo? Porque eu joguei fora a embalagem. E... que mesmo, gente, que eu ia falar aqui? Meu Deus, amnésia no meio do vídeo. Aí o papel é da Canson, 300 gramas por metro quadrado, a gramatura.
E é daquela linha mais barata. Na verdade, esse é um sketchbook que eu tenho, que fui eu mesma que fiz, que já tá acabando. Eu acho que se brincar, o próximo vídeo do canal vai ser tour pelo meu sketchbook, porque tecnicamente todas as páginas de pintura já acabaram. Eu acho que só tem uma, que eu vou fazer uma pintura aí nesse final de semana, pra poder semana que vem ter tour pelos meus desenhos. O que vocês acham? Já gostei. Já gostei da ideia do vídeo. A pintura foi super simples, como eu falei, pele, cabelo, roupa, uma camada de cada, não reforcei, não fiz sombra, não fiz nada. E lembrando que essa caneta aí é a prova d'água, por isso que eu passei a caneta primeiro, depois eu pintei. E eu gosto de fazer assim, eu acho que fica legal, porque geralmente eu faço ilustração digital nessa ordem, né? Line art e depois a pintura. Já em pinturas no papel eu faço o contrário, pintura e depois a linha. Então, quando eu faço no papel assim, eu sinto que eu tô fazendo no computador. É interessante, é legal. Fora que eu acho satisfatório só pintar assim, sabe? Eu achei, por isso que eu deixei a parte da pintura no vídeo. Eu até pensei, não vou colocar a parte da pintura não, porque eu não gostei do resultado da pintura. Mas eu achei satisfatório ver sendo preenchido, mesmo que não tenha ficado do jeito que eu queria. E também, gente, que eu não quis preencher muita coisa mesmo não, sabe? Eu podia ter dado mais sombras e feito camadas. Mas eu tava num dia corrido, cheio de coisa pra fazer. Eu já tinha tentado gravar um vídeo pro canal, que eu queria trazer um conteúdo de ilustração digital, mas não deu certo. E aí, o dia que eu tenho pra gravar o vídeo, eu acabei gastando naquele vídeo que não deu certo. E aí eu precisava gravar de novo, porque eu quero que tenha vídeo toda semana no nosso canal, claro. E eu tava com essa ideia também de desenhar expressões faciais, eu também tava querendo preencher mais folhinhas no meu sketchbook. No caso, essa folha aí, que tava vazia. Porque tem pouquíssimas folhas, acho que só tem realmente mais uma folha pra preencher. E aí eu gravei. Aí no meio da rotina, no meio da semana, num espacinho que eu consegui. Por isso que eu fiz uma pintura mais simples também. Eu falo demais, né? Mas enfim, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha chegado até aqui, tenha deixado o like, aprendido alguma coisa construtiva e deixa aqui nos comentários algumas outras expressões faciais pra gente pintar. E até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho!